Bom dia, gente. Ainda debaixo de uma espécie de continuação da mensagem de ontem, né? Eu gostaria de trazer aqui uma palavra que vai acabar completando, inclusive se você não ouviu a mensagem de ontem, eu acho que é interessante, né? Eu realmente gostaria que você desse uma ouvida no áudio de ontem, porque hoje a gente acaba completando essa ideia. Claro, um outro texto, Atos capítulo 16, versos de número 6 até o verso 8. E quero falar com você sobre quando Deus fecha a porta. Quando Deus fecha uma porta, quando Deus nos impede de fazer algo, mesmo sendo lícito, bíblico, e mesmo assim algumas coisas não funcionam, não dão certo. Atos 16:6 diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Bem, esse texto fala sobre as viagens missionárias de Paulo, agora com Timóteo, um pouquinho mais para frente com Silas. Mas a grande verdade é que se você ler desde o versículo 1 de Atos 16, dentro de todo esse contexto, as viagens começam muito bem, as igrejas são confirmadas e o evangelho cresce. Inclusive cresce numericamente também, tendo confirmada aí as igrejas no Senhor. Acontece que depois de ele pegar o Timóteo também como uma espécie de pupilo, né? O seu aprendiz, o seu obreiro, aquele que viria a ser o seu auxiliar, conhecido como seu filho na fé, ele continua viajando e tentou pregar, anunciar a palavra em alguns lugares. E o texto diz que eles foram, e não entenda errado, é isso que está escrito na Bíblia, eles foram impedidos pelo Espírito de Deus de anunciarem o Evangelho, de pregarem a palavra. Pelo menos isso aconteceu 2 vezes. Aconteceu no versículo 6, o texto diz: foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aí você pergunta, por quê? Não sei, faço a menor ideia, mas tudo tem um propósito diante de Deus. O texto vai seguir dizendo, quando chegaram a Mísia, eles intentavam, a intenção era pregar, ministrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus, não é demônio não, é ação de Deus, o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Eu não sei por que algumas coisas não dão certo, eu não sei por que alguns projetos que nós temos bons, eu não sei se isso ministra o seu coração, mas às vezes nós estamos bem intencionados e o que queremos fazer é bíblico. A palavra de Deus valida, por exemplo, pregar o evangelho nem se fala, é até uma ordem, né? Para que o evangelho fosse pregado em todo lugar e a toda criatura, mas por razões que a princípio aqui, nesse momento, a gente não consegue compreender, naquele lugar eles foram impedidos de anunciar e pregar. O que eles fazem? Eles continuam viajando, eles continuam prosseguindo. Paulo, vou resumir de uma maneira bem rápida aqui, Paulo tem uma visão, na visão ele vê um homem da Macedônia clamando por socorro, ele entende que a obra tinha que ser feita ali na Macedônia, então eles pegam um navio, vão até a Macedônia e ali eles ficam alguns dias e nada acontece, os dias passam e parece que nada funciona. De repente, ele procura um lugar para orar, na beira de um rio, e ali ele se depara com algumas mulheres, entre elas Lídia. A Bíblia diz que Deus vai abrir o coração dela, ela recebe Jesus e Paulo ali batiza não só ela, mas toda a família dela. Um pouco mais para frente, agora com Silas, o texto vai dizer que uma jovem tinha um espírito de adivinhação e Paulo liberta aquela jovem. Eles vão para a cadeia, eles apanham, mas aí eu acredito que você já deva ter ouvido falar desta história. Lá na altura do verso 23, 24, 25, eles estão presos no cárcere interior, mas perto da meia-noite, eles começam a orar, a cantar hinos a Deus, louvando ao Senhor. De repente, um terremoto de Deus, as portas se abrem, o carcereiro quer se matar, ele é romano, quer cometer suicídio, porque a responsabilidade de mantê-los guardados, os presos ali, era do carcereiro, e o Paulo grita: não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Resultado: Paulo batiza o carcereiro. É no verso 31 que nós decoramos um dos textos mais lindos, um dos versículos mais recitados na igreja.
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo diz isso para o carcereiro que pergunta: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E não só o carcereiro é salvo, mas também toda a casa dele, toda a família dele. Você percebe que quando a gente abre o quadro, a gente às vezes está muito focado no aqui e agora, no hoje, e porque as coisas não aconteceram hoje do jeito que a gente gostaria que acontecesse, logo a gente é tentado a acreditar que Deus já não está mais no controle, que alguma coisa está errada, que Satanás está vencendo, o que é mentira, é um equívoco nosso. Deus está no controle da sua vida. Você não entregou sua vida para Jesus? A palavra de Deus garante que ninguém poderia arrebatar das mãos dele, você e eu. Sua vida está nas mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Se não deu certo alguma coisa hoje, continue crendo, continue orando, continue servindo a Deus em fidelidade, porque amanhã Deus tem coisa melhor para você. Creia sim, em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor está no controle da nossa vida, hoje e sempre. A nossa vida está nas tuas mãos. Amém e graças a Deus.